graça e paz. Para você que não me conhece, meu nome é Daniela Rezende e é um prazer fazer mais um vídeo a respeito da palavra do Senhor, amém? Eu espero que em nome de Jesus o Senhor fale com você no dia de hoje. E este programa, Momento Jovem, ele é parte integrante da organização Ministério Rosemary Gomes. Para que você possa estar sabendo mais a respeito da organização, basta você ir no Facebook e digitar Ministério Rosemary Gomes. E também ir no canal do YouTube, digitar Ministério Rosemary Gomes. Lá, nesses dois meios de comunicação, você verá todos os trabalhos onde a fundadora da organização, a Rosemary Gomes, nossa irmã Rose, faz a respeito da palavra do Senhor. Eu espero que em nome de Jesus você possa ser tremendamente abençoado com tudo que a nossa irmã faz a respeito da palavra do Senhor, sempre nos ensinando mais e mais da palavra do Senhor, para que nós possamos alcançar com oração sábio, nós possamos buscar e meditar na palavra de dia e de noite, porque assim é o desejo do Senhor, nós possamos buscar mais e mais a respeito da palavra do Senhor. Então, que em nome de Jesus você possa curtir a página do Facebook e se inscrever no canal do YouTube também, porque assim você estará nos ajudando para que essa obra cresça cada vez mais. Mais pessoas tendo acesso, mais pessoas envolvendo, assim mais outras pessoas irão ser aderidas a tudo que nós fazemos, que a irmã Rosemary Gomes faz a respeito da palavra do Senhor. Busque lá, procure você saber todos os conteúdos que ela faz a respeito da palavra do Senhor. Tenho certeza que você será tremendamente abençoado, amém? E o texto que eu trago para nossa reflexão no dia de hoje, também se encontra no Evangelho de João, como semana passada, e também no capítulo 3. Só que uns versículos antes que o Senhor falou comigo. Eu espero que em nome de Jesus, Ele também fala com você, o Senhor venha falar com você no dia de hoje, amém? Se você não viu o vídeo de semana passada, dá uma olhadinha lá. De tal maneira Deus nos amou. Então você possa estar lá verificando qual é a maneira que Deus nos amou, qual é a imensidade que Deus nos amou. Procure lá no vídeo da semana passada e você verá. Amém? Então vamos lá para a nossa reflexão no dia de hoje. Como eu disse, no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 13 ao 15, e diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Versículo 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Para que nós possamos analisar, nós vemos aqui que o evangelista João, ele falou a respeito de uma serpente. Essa serpente, nós vamos lá no Antigo Testamento, no livro de Números. Nós vamos ver o que o Senhor quis dizer através do evangelista a respeito disso. No livro de Números, no capítulo 21, a partir do versículo 4, eu vou estar lendo para vocês, para nós estarmos analisando o que o Senhor quis dizer. Diz assim: Então, partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, ao rodear da terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos no deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Versículo 7. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecados, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Versículo 8. Disse o Senhor a Moisés: Diz o Senhor a Moisés: Faz uma serpente abrasadora, põe sobre a haste, e será que todo mordido que a vir viverá. Versículo 9. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre a haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava curado.
era curado. Amém? Nós podemos analisar aqui, nesse contexto, nessa história, onde o povo estava, o povo de Deus, o povo de Israel, eles estavam no deserto. E nós temos que analisar alguns pontos que eu trouxe aqui para nós no dia de hoje. O primeiro ponto que nós podemos analisar se encontra no versículo 5, e diz assim: e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Esse é o primeiro ponto. Para que veio aquele castigo sobre eles, eles fizeram algo muito errado. Eles começaram a murmurar contra Moisés e contra o Senhor. Mesmo o Senhor dando pão para eles, dando água para eles, cuidando do povo de Israel, cuidando daquelas milhares, centenas de pessoas, e mesmo assim eles eram ingratos. Como nós vemos aqui, foi dito, eles reclamaram do pão, e aquele pão, naquele momento que eles comiam, eles se saciavam, mas logo depois eles acabavam esquecendo. E chegou neste ponto que eles começaram a murmurar contra Deus. E muitas vezes nós somos assim. Deus nos dá condições muito maravilhosas para nós vivermos. Talvez para muitos uma comida simples, mas é o pão de cada dia, e muitas vezes nós murmuramos. Quantas vezes eu também já fiz isso? Talvez meus pais, por condições, não pôde me dar antigamente condições de como poder uma mesa fartada, mas pelo menos era aquilo que eles deram, aquilo era o necessário para a minha sobrevivência. E o que acontecia? Infelizmente, por maturidade, eu acabava murmurando. É assim, nós muitas vezes não somos gratos com aquilo que nós temos, mas nós temos que agradecer a Deus por tudo que eles têm nos concedido. Amém? Outro ponto, nós também temos que ver, apesar deles terem murmurado contra Deus, veio sobre ele o castigo, a consequência do seu pecado, de ter murmurado contra Deus e contra Moisés. Um ponto muito importante, nós também temos que fazer, é confessar nossos pecados, confessar nossos erros. No versículo 7, nós vemos, veio o povo a Moisés e disse: havemos pecados, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. É assim que a Bíblia nos ensina. Nós vemos no livro de Provérbios, a palavra de Deus nos diz que aquele que peca, confessa e abandona, alcança misericórdia. Por mais que talvez nós erramos, nós temos que sim nos arrepender de tudo que nós fazemos de errado. E o principal é abandonar. Nós temos que confessar a Jesus Cristo, confessar a Deus nossos erros. Ele é o único capaz de perdoar. Então quando nós errarmos, nós possamos lembrar que é a Deus que nós temos que confessar, é a Ele que nós temos que pedir perdão. Mas além de pedir perdão, confessar nosso pecado, nós temos que abandonar, porque assim nós vamos alcançar a misericórdia. Nós temos que abandonar aquela prática. Não adianta nada eu mentir e depois confessar o pecado e praticar novamente. A Bíblia nos ensina algo muito importante, é deixar o pecado, deixar aquilo que nos atrapalha de estarmos em comunhão com Deus. Amém? Nós temos outro ponto interessante, nós podemos analisar que a cura está na obediência. A cura não estava em si na serpente que estava lá, mas sim na obediência que o Senhor falou: aquele que olhar para a serpente que está lá, irá sim ser curado. A obediência quebra a maldição, como a palavra nos ensina. Não diz declaradamente, com essa palavra que eu disse, que a obediência quebra a maldição, mas nós vemos na palavra do Senhor que diz que quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós quebramos a maldição. Vou ler um versículo para nós, no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, diz o seguinte. É um livro depois do livro de Números, é o livro de Deuteronômio, capítulo 28, no versículo 15, diz assim: será, porém, que, se não deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas as maldições sobre ti e te alcançarão. Aí, se nós vamos ver, relata diversas maldições após o versículo 16, que quando nós não obedecemos a palavra do Senhor, infelizmente, as consequências ruins vêm sobre nós. E é maravilhoso nós termos o cuidado que o Senhor tem conosco, porque Ele nos deixou a palavra do Senhor para que nós possamos observar a lei, observar
a palavra do Senhor para que nós não venhamos a sofrer. Isso é maravilhoso de ver o amor de Deus para conosco. Por isso que o amor de Deus para conosco é imenso, porque Ele se preocupou tanto conosco, Ele sabia que nós iríamos errar, sabia que nós iríamos pecar, mas Ele deixou este manual para que nós venhamos meditar e fazer o que é correto, o que agrada a Ele, que está na palavra do Senhor. No versículo 9 diz assim, no versículo, voltando aqui, né, falando sobre a cura que estava na obediência. No versículo 9 do livro de Números, no capítulo 21, diz assim, fez Moisés uma serpente, e de bronze a pôs sobre a haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava, era curado. Então, como eu disse, a cura não estava em si no objeto que estava lá no poste, que seria a serpente, mas sim na obediência no que Moisés falou, no que o Senhor falou através de Moisés. Que você nunca venha esquecer que o Senhor condena a construção de objetos que nós possamos adorar. Sim, é contra a palavra do Senhor, mas o que eu quero dizer para nós é que não é correto dizer que Deus fez a serpente para que aquelas pessoas fossem adorar. Não, a obediência, a cura estava na obediência da palavra do Senhor, amém? O que eu quero deixar bem claro para nós que a serpente que foi construída para que aquelas pessoas fossem curadas era apenas um símbolo, para que pudesse simbolizar posteriormente Jesus, que da mesma forma que a serpente foi levantada, como diz no Evangelho de João, da mesma forma que a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, que nele olhar para Jesus, olhar para o Senhor, será curado, será salvo. Por isso que o tema de hoje é olhe para a cruz. Nós temos que olhar para Jesus, porque Cristo se fez pecado em nosso lugar. Nós deveríamos estar separados de Deus eternamente, mas Jesus se dispôs de toda a sua glória, veio, se fez homem e habitou nessa terra para que nós possamos ter acesso às coisas celestiais, acesso a tudo de bom e maravilhoso que o Senhor tem para nós, mediante a busca e a prática da palavra do Senhor. Então, vamos estar lendo aqui para nós no segundo livro de Coríntios, no capítulo 5, segundo livro de Coríntios, só um minuto, eu estou achando aqui. Segundo livro de Coríntios, no Novo Testamento, no capítulo 5, no versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como eu disse, Jesus não tinha pecado. Jesus sempre foi puro, mesmo quando ele habitou aqui na terra. Estava aqui como homem, ele passou por todas as necessidades que eu tenho, que você tem. Sentiu fome, sentiu frio, sentiu vontade de ir no banheiro, sentiu tudo que nós passamos, nós humanos passamos, Jesus passou. Jesus estava no céu, dispôs de sua toda glória, veio no ventre de Maria, se fez criança, se fez adolescente, se fez jovem, se fez homem, para que nós possamos ter acesso a Deus. Nós pecamos, a humanidade inteira pecou contra Deus, alguém teria que morrer por nós, porque o pecado só era aceito mediante um cordeiro sem pecado, como nós vemos no Antigo Testamento, para que aquelas pessoas pudessem ter seus pecados perdoados, teria que ser um cordeiro, morrer por elas. Seu sangue teria que ser derramado, teria que ser um cordeiro puro. Jesus, por isso que nós vemos no Evangelho, quando o evangelista diz que eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Somente Jesus é capaz de tirar o pecado da humanidade. Por isso que Jesus veio por nós, por isso que Jesus morreu por nós. Ele era o único capaz de morrer por nós. Quando Jesus morre por nós, através daquele sacrifício, nós temos livre acesso ao Pai. Hoje nós só oramos
porque a Deus só nos ouve porque o véu foi rasgado. Jesus morreu por nós. Através do sacrifício de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. Então, que em nome de Jesus, aproveite esse privilégio que você tem para que você possa falar com Deus, orar a Deus. Você não precisa de nenhum mediador, porque a palavra de Deus nos ensina no Novo Testamento que só há um mediador entre eu e Deus, é Jesus Cristo, o único mediador, o único capaz de levar nossas preces, nossas orações a Deus é Jesus. Então aproveite, ore, você tem livre acesso a Deus. Aproveite esse privilégio que você tem e fale com Ele, fale de suas necessidades, fale de suas angústias, porque você olhando para Jesus, você olhando para a cruz, você vai ser curado, você será salvo. É interessante nós vermos que no vídeo anterior que eu fiz da semana passada, no versículo 16, no capítulo 3, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele foi e entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê fosse salvo, para que pudesse ter a vida eterna. E assim diz também no versículo 15, através de Jesus morrendo por nós, nós temos vida eterna. Deus se preocupa tanto conosco, Deus fala tanto sobre a vida eterna, porque Ele quer que eu e você vamos morar com Ele. Então que você possa confessar a Jesus Cristo, confesse a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Viva sua palavra, porque dias piores estão por vir. Não estou aqui falando de uma religião, mas estou falando de Jesus. Jesus quer que nós vivemos a sua palavra. Jesus quer que nós meditemos nela. Jesus quer que nós praticamos a sua palavra. Nós temos que ser semelhantes a Jesus Cristo. Nós temos que ser pequenos de Jesus Cristo, porque esse é o desejo do Pai. Nós não temos que preocupar só com essa vida, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, mas nós temos que preocupar com a nossa morada celestial. Nós temos que construir aqui o que nós vamos ter lá, porque tudo que nós fazemos aqui será cobrado de nós. Deus nos vai julgar de acordo com nossas atitudes. Então, que em nome de Jesus você possa se render a Ele, porque a Bíblia é real, o céu é real e o inferno é real. Aqueles que não tiverem suas vidas de acordo com a palavra de Deus, sim, vão para o inferno, porque a palavra de Deus é real. Eu creio, eu espero que você creia, porque diversas coisas que estão na palavra de Deus já foram provadas cientificamente. Muitas profecias que já aconteceu e que estão acontecendo, estão acontecendo nos dias de hoje. Então a palavra de Deus é real. Por mais que muitas pessoas dizem que não, que a palavra de Deus é uma história de fadas ou de conto, uma lenda, não. A palavra de Deus é real. Jesus é real e Deus é real. Então que em nome de Jesus você possa viver a palavra de Deus enquanto há tempo, porque grandes maravilhas o Senhor tem reservado para nós. Amém? Continuando, no livro de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 20, diz assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Eu quero deixar para nós que Cristo nos trouxe paz, Cristo nos trouxe reconciliação, Cristo nos trouxe vida eterna, que é algo maravilhoso. Para que, voltando ao texto de Números, no capítulo 21, eu quero deixar frisado aqui para vocês, nós vemos que no livro de 2 Reis, Samuel, no livro de 2 Reis, no capítulo 18, nós vamos falar sobre a serpente, aquela serpente que o povo, aonde o Senhor mandou Moisés construir. No livro de 2 Reis, no capítulo 18, no versículo 4, diz assim, fala sobre o rei, sobre o rei Ezequias, e fala assim: removeu os altos, quebrou as colunas e deleitou abaixo os postes ídolos e fez em pedaço a serpente de Moisés que fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamavam Neutizã.
É interessante nós analisarmos que aqui onde eu li, se passaram 900 anos referente a onde aquelas pessoas do povo de Israel foi curado. Mesmo após quase 1000 anos, aquelas pessoas pegaram aquela serpente de bronze, guardaram ela e fizeram dela um ídolo, aonde eles quiseram queimar incenso para eles, quiseram adorar aquela serpente, só porque supostamente aquela serpente curava eles, mas não. O poder da cura estava em Deus, como eu disse, estava na obediência, em obedecer a palavra de Deus por intermédio de Moisés. Deus disse, faça, e eles fizeram. Então, isso era cura. Não, a cura não estava no objeto. Nós vemos que, como eu li aqui, a serpente depois de 900 anos, mesmo assim, durante dia após dia, mês após mês, semanas após semanas, eles, infelizmente, aquele povo pegou aquela imagem de escultura, aquele ídolo, e começaram a adorar, e ainda chamavam a serpente de Neutissã. Ainda até criaram um nome para abençoada da serpente. Olha se pode isso. E porque o Senhor viu que aquilo estava fazendo mal para aquele povo. E o rei Ezequias, por intermédio da voz de Deus, destruiu tudo que era contrário à palavra do Senhor, inclusive a serpente no deserto. Então, foi interessante eu trazer este versículo, porque para nós analisarmos que Deus condena a idolatria. Tudo aquilo que está no nosso coração, que não seja Deus, é condenado por Deus, porque quem deve estar no nosso coração, acima de tudo, quem deve estar no nosso coração, sobre todas as coisas, é Deus, as coisas celestes, amém? No livro de Hebreus, no capítulo 11, eu quero trazer aqui para nós. Hebreus, capítulo 11, no versículo 1. Diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Amém? Então, fé é isso. Mesmo eu não tendo algo aqui hoje, mas eu sei que eu já tenho. É pela fé. Eu não tenho a salvação no momento, mas eu creio, é pela fé que eu estou salvo. Amém? Então, Cristo tem que ser visto pela fé. Eu quero deixar para nós. Nós não vemos mais Jesus Cristo, mas Jesus nós temos que ver pela fé. Através da fé que eu creio que nós iremos estar no céu, morando eternamente com Deus, com todos os santos, com todos os anjos, com todos aqueles que foram fiéis à palavra do Senhor, porque lá será maravilhoso. Lá no céu não haverá choro, não haverá tristeza, só será alegria. Nossos olhos são incapazes de decifrar como será lá, mas nós sabemos que lá será algo maravilhoso. O que nós temos aqui nada se compara às coisas que será lá, amém? Voltando aqui para o nosso texto de hoje, vou estar lendo novamente. João capítulo 3, no versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém? É maravilhoso. É o tema que eu trago para nós, como eu já disse. Nós temos que olhar para Jesus, olhar para a cruz. Em nome de Jesus, se você vem passando por situações difíceis, ou talvez não importa, mas hoje é o dia da nossa salvação. Hoje é o dia de nós olhar para Jesus, olhar para aquele que não olhou para a nossa condição física. Deus não olha pelo que nós temos, pelas condições financeiras, pelo que nós já fizemos de errado, ou pelo que nós fizemos de bom. Não, Deus nos ama tanto, que foi capaz de entregar seu bem precioso, seu único filho, para morrer por nós. Jesus, mesmo sendo humilhado, espancado, ele ficou quieto, mas preferiu morrer por nós. Ele permaneceu fiel à palavra de Deus. Ele permaneceu fiel à missão que ele tinha. A missão de Jesus não era curar, fazer milagres. Isso foi consequência da sua missão aqui. A missão de Jesus foi morrer por mim e por você.
Jesus nos ama tanto, 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 que morreu por mim, por você. Sempre vou estar dizendo isso porque é algo... Quem iria morrer por outra pessoa? Quem iria morrer por assassino? Quem ia morrer por estupradores, por mentirosos, por assassinos? Ninguém. Mas Jesus escolheu deixar tudo lá no céu e vir aqui morrer para nós. Então que você sempre, em todos os seus momentos de tristeza, de alegria, você sempre possa olhar para a cruz. Em Cristo, na obediência na palavra de Deus, nós temos cura, nós temos vida eterna, nós temos milagre. Então que em nome de Jesus você nunca venha esquecer. Olhe para Jesus, olhe para a cruz, que você vai alcançar o que você precisa. Viva a palavra de Deus, viva os seus mandamentos, porque está diante de nós a bênção e a maldição. Se nós escolhermos a bênção, seguir a palavra de Deus, nós iremos ter coisas boas para nós. Mas se nós escolhermos voltar nossas costas para Deus, infelizmente, só terá consequências ruins para nós. Isso não é uma maldição que Deus joga contra nós, não. Pelo contrário, Deus nos deixou a sua palavra, um manual onde nós pudéssemos recorrer. Então, em nome de Jesus, você possa recorrer para a palavra de Deus enquanto há tempo. Amém? Eu espero que em nome de Jesus o Senhor tenha falado com você no dia de hoje. Nós venhamos olhar para Jesus, olhar para a cruz. Amém? Agora eu vou estar orando por você e por mim. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo, Deus, e te agradeço por mais um dia. Pai, eu te peço licença para entrar na sua presença, porque o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso. Não há ninguém que se compare a Ti. Obrigado, Deus, por este dia. Obrigado, Pai, por ter enviado seu único Filho para morrer por nós, porque através do sacrifício de Jesus nós podemos falar contigo, meu Papai. Eu te agradeço, Deus, pelo alimento, pelo teu cuidado. E nós possamos compreender, Pai, que nós, em meio às dificuldades, nós não devemos fazer como aquele povo, que eles murmuravam contra Ti, falavam mal de Ti, de Moisés, dos seus líderes que eram levantados. Pai, nos perdoa, Pai, e nós possamos sempre nos arrepender de verdade, Pai. E além de nos arrepender, nós temos que abandonar a prática do erro, Pai. Tem misericórdia dos nossos erros, pelas vezes que nós falhamos contra Ti, Pai, falhamos contra a Tua palavra. Em vez de dizer sim, nós dizemos não. E quando nós devemos dizer não, nós dizemos sim, Pai. Nos perdoa, Pai. Eu te agradeço, Deus, por tudo. Obrigado pela Tua palavra, porque ela é um manual que nos ensina a viver melhor. Deus, Teu amor é tão grande que nos constrange, porque nós somos tão falhos, Pai. Mas mesmo assim o Senhor nos amou. Obrigado, Deus, por ter morrido por nós. Obrigado, Jesus, por ter morrido por nós naquela cruz. Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és perfeito. Eu coloco diante de Ti, Pai, essa pessoa, não sei quem é, Pai, só o Senhor sabe. Pai, incomode ela através do Teu Espírito Santo, para que ela possa compreender que nós temos que olhar para Ti, olhar para a cruz, olhar para Jesus, porque através da obediência da tua voz, da Tua palavra, nós iremos alcançar a vida eterna, que é algo a qual nós devemos nos preocupar, porque a eternidade não é um mês, não é um dia, não é 10 anos, não é 100 anos, mas é uma eternidade de milhões de anos, a qual aqueles que não buscarem a Tua palavra irão passar no inferno. E nós não queremos, nós queremos buscar a Ti, buscar a Tua palavra, porque grandes coisas o Senhor tem para nós. Obrigado por tudo, Jesus, obrigado pelo Teu amor. Eu te agradeço, é no nome de Jesus que eu oro, que eu louvo, que eu agradeço. Amém. E que nós nunca venhamos esquecer, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Que o Senhor te dê uma semana abençoada e até a próxima. Fique com Deus. Tchau.